Intenção da Santa Missa. Oral de Adilson Braga de Magalhães, Rogério Jairo de Almeida, Luísa Maria Pereira, José Nascimento, Homero Moreira Filho, Odete Margarida Liberado, 10 meses de falecimento, José Liberado, Carlos Alberto Moreira, José Francisco, Geisiane Kessi de Oliveira. Terceiro domingo da Páscoa. Iniciemos a nossa celebração com o cântico de entrada. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar, renascidos do teu grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Das trevas nós fomos libertos, pro reino que Deus nos chamou. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar, renascidos do teu grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Somos filhos por meio do Filho, recebemos de Deus a adoção. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar, renascidos do teu grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Renascidos pela água viva, pelo Espírito Santo de amor. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar, renascidos do teu grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta celebração, neste nosso encontro com o Senhor que nos chama, que abre para nós os seus braços e nos acolhe, e que nós possamos também abrir o nosso coração para escutá-lo. Por isso damos início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. O tempo pascual nos conduz para dentro do mistério de Cristo, nossa vida e ressurreição. Como os discípulos de Emaús, escutamos a Sagrada Eucaristia e escutemos a Sagrada Escritura e reconhecemos o Cristo presente na palavra e na Eucaristia. Compreendendo a missão do Cristo à luz da sua ressurreição, compreendemos também nosso batismo e nossa missão semelhante a dele. Em comunidade, caminhemos na verdade de Cristo, nossa vida e nossa Páscoa. Diante do Senhor Deus da vida, apresentamos-nos humildemente e peçamos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Cristo.
ficarás como pedras vivas no templo santo de Deus. Tem piedade de nós, ó Cristo, tem piedade de nós, ó Cristo, tem piedade de nós, Senhor, que nos tornais concidadãos santos no reino dos céus. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece louvor. Deus e Pai, nós te louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, o unigênito do Pai, forte Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece louvor. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé juntou com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres prodigiosos e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dia um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensineis vosso caminho para a vida junto de vós, felicidade sem limites. Todos. Vós me ensineis vosso caminho, a vida junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó, ensinai vosso caminho, junto de vós felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração deste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, revelai-nos os sentidos da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso com obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu.
Então Jesus lhes disse: como sois em inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho nos ensine a sentir sempre a presença de Jesus entre nós. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa e encontramos na liturgia de hoje o episódio dos discípulos de Emaús. É uma oportunidade importante para todos nós, no sentido de darmos valor à palavra de Deus, de procurar darmos atenção àquilo que o Senhor nos fala e também nos ensina. Quando nós temos a oportunidade de escutar bem a palavra de Deus, nós não só aprimoramos a nossa fé, mas aprimoramos também a nossa vida em relação ao compromisso que nós temos para viver intensamente a nossa vida cristã. Então devemos aprofundar cada vez mais isso, lembrando que Jesus ressuscitado é reconhecido pelos discípulos de Emaús ao partir o pão. Então, se ele é reconhecido pelos discípulos quando partiu o pão, nos manifesta então o amor salvífico em cada Eucaristia. Cada vez que nós nos reunimos aqui para presenciar
o ato sagrado da Eucaristia, mas não só presenciar, e sim participar, porque muitos vêm e traz apenas a presença, mas não traz o interesse de participar ativamente, como deve ser a nossa vida cristã. Então, quando nós participamos da Eucaristia, nós encontramos neste Evangelho uma oportunidade para aprimorar cada vez mais a nossa vida cristã e principalmente a nossa missão de batizarmos, os quais devemos ser, e confiar ainda mais nos ensinamentos de nosso Senhor. Então, o que vem nos ensinar hoje esses apóstolos? O Evangelho de Lucas é o grande Evangelho em que nós então encontramos a catequese da nossa comunidade. E quando nós encontramos então a catequese da nossa comunidade, nós vamos perceber que é um grande catequista, ensinando a todos nós como nós devemos agir. Então ele vem nos dizer essencialmente que o Senhor caminha conosco. Ele está sempre presente ao nosso lado. Ele não nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco e se põe ao nosso lado. Muitas vezes, em momentos difíceis da nossa vida, nós achamos estar sozinhos, mas não. O Senhor está sempre ao nosso lado, presente na nossa vida, caminhando conosco. Por isso, Ele entra em nosso caminhar. E ao entrar em nosso caminhar, Ele percebe e assume todas as nossas dores, tristezas, alegrias, sofrimentos, enfim, tudo aquilo que porventura nós estejamos passando, Ele assume para si. Ele nos acompanha diante de toda esta realidade e vem então até nós para nos estender a sua mão. Por isso, Ele continua ao lado de todos aqueles dois pobres homens, desiludidos, cansados, sem boas intenções, achando que aquilo que aconteceu não iria voltar para eles o Cristo Jesus ressuscitado. Então eles estavam assim desiludidos, mas depois de colocarem toda a esperança nele, com certeza corremos nós também o mesmo risco de não conhecermos o Cristo que presente entre nós nos acompanha e nos fortalece. Então eu digo a vocês, o Senhor está presente, caminhando junto à humanidade, desiludida por tantas coisas, tristes diante de tantos problemas, seus dramas, suas esperanças, a sua vida fracassada, seus fracassos da vida, tudo isso Ele está presente na nossa vida, está segurando as nossas mãos, ajudando-nos a vencer todas e quaisquer dificuldades. O Senhor não afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos dele. Muitas vezes, qualquer motivo, qualquer acontecimento, qualquer tristeza que venha até nós, ou coisas que nos fazem assim
fugir da sua presença, nós o deixamos de lado e distanciamos de Deus. E depois reclamamos dizendo que o Senhor nos abandonou, que o Senhor esqueceu de nós. Muito pelo contrário, Ele não abandona, Ele não esquece de ninguém, mas Ele continua ao nosso lado, querendo ser aquele que vai nos servir e servindo a todos nós, consequentemente, com a sua presença, com a sua ação, com o seu carinho, Ele então continua caminhando conosco. Os discípulos de Emaús estão mergulhados na desesperança e por isso eles não conseguem perceber Jesus ou perceber o Cristo junto deles. Então eu pergunto, e nós? Quantas e quantas vezes nós não percebemos Jesus entre nós? Diante de tantos acontecimentos que a vida nos oferece, nós esquecemos de que a sua presença esteja entre nós. É por isso que toda a comunidade cristã precisa estar atenta para não perder a direção de Deus. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes eu peço às pessoas que fazem silêncio dentro da celebração, para quê? Para escutar a palavra de Deus e não perder de vista a direção que Ele nos propõe, a direção que Ele nos oferece. Então é preciso sempre termos mais atenção na celebração para vivermos intensamente a palavra de Deus na vida de todos nós. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, depois que Jesus conheceu a vida daqueles dois homens, caminhou com eles, apresentou para eles uma série de situações, entrou na vida deles, partiu com eles a compreensão, a amizade, a sinceridade, a bondade, a ternura, o carinho, o amor. Ele parte o pão para eles. Então, companheiro, Jesus foi o grande companheiro dos discípulos de Emaús e é também o grande companheiro de cada um de nós. Então, o bom companheiro, ele reparte o pão. E nós, como bons cristãos, devemos aprofundar a nossa vida e sermos também companheiros uns dos outros, que nós comecemos em nossa casa a partir o pão da ternura, da escuta, do amor, da bondade, da compreensão, que nós possamos partir também o pão da esperança dentro de nossos lares, que nós saibamos partir o pão da escutar um ao outro, porque hoje nós percebemos que a escuta está cada vez mais distante, não há diálogo nas famílias. Então é preciso que isso aconteça, para que assim a gente vivencie cada vez mais essa partilha do pão, que daqui a pouco também iremos ter em nossa comunidade, no momento da celebração da Eucaristia. Então, naquele momento da consagração, Jesus é apresentado para nós como aquele que irá partir o pão para nós. E Ele quer continuar dando-nos a oportunidade de fazermos parte desse pão partilhado, pão que vai nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades. Então, meus caros irmãos e irmãs, abramos o nosso coração, abramos também os nossos olhos e peçamos a nosso Senhor que nos faça acreditar, confiar e compreender mais e mais para conhecer melhor os seus ensinamentos, a sua palavra,
para assim viver com fidelidade a nossa comunhão fraterna. Que nós possamos dizer cada dia da nossa vida: fica conosco, Senhor. O Senhor quer ficar conosco, mas muitas vezes nós não permitimos. Então é necessário que nós tenhamos a coragem de dizer isso. Tem até um canto que nos fala a esse respeito. Esse refrão que tem no canto de hoje nos diz exatamente isso: fica conosco, Senhor. Então sei se vocês conhecem esse canto, já ouviram falar sobre ele. Ele diz assim: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Agora só vocês, bem bonito, vamos ver, todo mundo cantando, vamos lá. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Então, como seguidores de Jesus, peçamos a Ele que nos dê força para fazer como fizeram os discípulos de Emaús. Voltaram radiantes, cheios de alegria, e levaram a notícia aos outros discípulos que estavam reunidos. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu pelos pontos foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na oração da comunidade, ao invés de rezarmos o que está no folheto, nós vamos rezar: fica conosco, Senhor. Ao Senhor nosso Deus, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, ergamos o coração em prece, e que o Senhor, em sua bondade, venha em nosso auxílio. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de viver e corresponder em cada dia com vossa vontade e caminhar na certeza da vida que nos vem de vós. Fica conosco, Senhor. Ajudai e iluminai vossa igreja no caminho de Cristo, no anúncio da verdade do Evangelho, que transforma e traz a salvação. Fica conosco, Senhor. Educai-nos na vivência dos valores do Evangelho e na busca do que nos é o mais essencial em nossa vida. Fica conosco, Senhor. Fazei-nos compreender intensamente vossa palavra e reconhecer a presença de vosso Filho, Jesus Cristo, em cada Eucaristia. Fica conosco, Senhor. Dai-nos um coração humilde e sempre pronto para escutar e corresponder com a fé que proclamamos em vossa igreja, e caminhemos juntos na comunidade. Fica conosco,
todos aqueles que pediram as nossas orações pela paz em nossas famílias, entre nós e também no Brasil e no mundo, nós os pedimos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, e vosso povo recupere a alegria e a condição de filhos e filhas vossos. Espere confiante e feliz o dia da ressurreição, por Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. E vamos apresentar a Deus nossas oferendas. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos da nossa jornada, repartidos da mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a justiça que nos leva ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Irmãos, rezai para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas
santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. fazei de nós Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, principalmente os mencionados no início da celebração. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o caminho dos eleitos. Por Cristo
Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e esperança.
já chegou devagar, de que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes da morte tramaram no santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Com susto as mulheres pregaram, encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Está no sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora. Atenção, mães. Traga suas crianças para coroar Nossa Senhora. Os ensaios da coroação terão início no dia 18 de abril de 2023. Toda terça e quinta-feira, horário às 9h30, na matriz de Santo Antônio. Na terça-feira também terá ensaio às 16 horas. As coroações iniciarão no dia 30 de abril. Interessados procurar Joana ou comparecer nos dias dos ensaios. Gente, a coroação lá no Santo Antônio, que as crianças, que as mães que quiserem levar suas filhas para coroar lá, pode procurar a Joana lá no dia dos ensaios. Também temos um texto dos
dos homens toda terça-feira, às 7h30, o terço das mulheres toda quarta-feira, às 7h30 da noite também. Também o grupo de oração toda quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Agradeço a presença de todos na celebração de hoje e mais uma vez eu recomendo aos pais: olhem seus filhos, eduquem-os. Quem educa os filhos são os pais, não são os professores. Professor ensina geografia, português, matemática e tudo mais. Mas a educação, não, são os pais. E também a oração. Os primeiros catequistas dos filhos são os pais. Então ensinem também eles a rezarem. Tragam para a igreja, para que eles não se percam na vida. É como diz o ditado popular: a maré não dá para peixe, né? Então, se os pais não cuidarem dos filhos, vão ter decepção mais tarde. Então vocês cuidem. Se for preciso também, estipule horário para estudar, para brincar, para ler, para ver a internet e acompanhar o que eles estão olhando na internet, porque tem muita coisa ruim acontecendo. E os pais então devem estar de olho nessa situação dos filhos. Se os filhos vão para a escola, não se acanham, vasculham a mochila dos filhos. Ensine os filhos aquilo que é bom e ensine-os também a respeitar os professores, que tem muito professor que os alunos não respeitam mais. Então a gente pede em consideração, é um pedido carinhoso que eu faço a todos, do fundo do meu coração, para o bem de vocês e para o bem dos seus filhos. Se vocês os querem bem, façam isso, e Ele que está aqui ajudará. Vamos agora acolher a bênção de Deus para todos nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. O Deus que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a força da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do batismo. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho. De vossa
Filho